Olá, nesse vídeo, então, nós faremos a apresentação da avaliação à distância, né, AD1, realizada agora no primeiro semestre, no segundo semestre, aliás, de 2022, né? Então, eu vou tecer alguns comentários a respeito das questões propostas nessa avaliação, né, nessa primeira avaliação do curso do segundo semestre de 2022. Então, vamos lá, da disciplina de Português 1. Então, a primeira questão é: uma das principais diferenças entre os seres humanos e os outros animais é a sua capacidade de utilizar a linguagem não só para estabelecer uma interlocução com nossos semelhantes, mas também para refletir sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Para isso, valemos-nos das funções da linguagem, conjunto de finalidades comunicativas expressas por enunciados da língua. Leia o fragmento de texto seguinte para responder as questões 1, 2 e 3. E aí vocês têm, então, um texto do Pedro Bial, né, do jornalista Pedro Bial, cujo título é Quando o Passado é um Pesadelo. Tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer a toque de caixa imagens do museu para compor a minha matéria. Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo à Bárbara, funcionária do museu que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções. E também as racionalizações, reflexões ou desalentos mediados pelo intelecto. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou qual redemoinho no meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. Não tive condições de prosseguir com o cinegrafista Fernando Calixto. Procurei um lugar onde esgotar as lágrimas e tentava me explicar, repetindo aos soluços. Pela metade, não. Não vou conseguir fazer meia visita. Pela metade, não. Ou encaro todo o périplo itinerário, né, que significa itinerário, então périplo significa itinerário, ou vou embora. Não consegui nenhuma coisa nem outra. Nem parei de chorar, nem me recompus, não me atrevi a percorrer os corredores, nem tampouco resisti a penetrar os espaços desconcertantes do Museu Judaico em Berlim. Então, é um relato de Pedro Bial, que Pedro Bial, não sei se vocês sabem, ele é descendente de judeus. Então, ele faz esse relato ao percorrer os corredores do Museu Judaico em Berlim. É um texto, então, escrito no ano de 2005, em novembro de 2005. Bem, a partir desse texto, a primeira questão solicitava: das 6 funções da linguagem que você estudou na aula 1, né, no capítulo 1 do nosso material didático, qual a que se evidencia no fragmento de texto em análise? Essa função está muito explícita, né? O texto ele é todo em primeira pessoa, né? Justifique sua resposta com passagens extraídas do texto. Então, a função da linguagem predominante nesse trecho, né, obviamente, é a função emotiva, tá? E isso está muito explícito, né, no uso da primeira pessoa. Então, se Pedro Bial é um descendente de judeus, né, ele sentiu ali, ele mostrou no texto uma emoção tão forte, né, percorrendo o Museu Judaico de Berlim, que ele foi incapaz de completar a visita. Todos os sentimentos que afloraram diante das recordações das atrocidades cometidas pelos nazistas estão registradas, essas atrocidades, essas recordações estão registradas no texto, né? Ou seja, se vocês pegarem esse texto para ler na íntegra, vocês vão ter contato, né? Vocês vão poder ler esses registros, né? Então, obviamente, ele sendo então descendente de judeu, ele não consegue conter a emoção. Então, é um texto ali escrito em primeira pessoa, mostrando esse total engajamento, essa emoção daquele que escreve. E aí vocês poderiam tirar vários exemplos do texto, né? Poderiam tirar os exemplos que mostram exatamente o uso dessa primeira pessoa. Quando ele diz, por exemplo, não consegui falar, tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções, né? Quando ele diz aqui também, tudo foi se esvanecendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou
qual redemoinho no meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. Quando ele diz também aqui, ó, procurei um lugar onde esgotar as lágrimas e tentava me explicar repetindo aos soluços, pela metade não. Não vou conseguir fazer meia visita, pela metade não. Depois, outro exemplo, quando ele diz assim, nem parei de chorar, nem me recompus, não me atrevi a percorrer os corredores, nem tampouco resisti a penetrar os espaços desconcertantes do museu judaico em Merlim. Né? Então, vários, e há outros exemplos aqui no texto, vocês poderiam selecionar qualquer uma dessas passagens, né, para poder comprovar a resposta né, que predomina nesse trecho a função emotiva da linguagem. Tá? Questão 2. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim, e um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou qual redemoinho no meu peito, até explodir num jorro de pranto, num colapso incontrolável. Reconheça a relação semântica expressa pelo conector em destaque. A seguir, reescreva o enunciado sublinhado, utilizando outro conector, mas mantendo a mesma função semântica. Então, a relação semântica estabelecida nesse enunciado é a relação de comparação. Então, um vácuo que sugava a si próprio se formou como um redemoinho no meu peito. Então, qual redemoinho no meu peito? Então, vocês poderiam substituir o qual pelo conector como, tá? Eu tenho percebido que alguns de vocês estão colocando a relação de comparação e, em seguida, acrescentando a relação de conformidade. A relação de conformidade é diferente da relação de comparação. Na comparação, nós estamos ali, como o nome está dizendo, e efetuando uma comparação. Na relação de conformidade, a ideia, a relação semântica não é essa. Ele agiu conforme tinha sido orientado. Né? Então, aqui, nesse enunciado, ele agiu conforme tinha sido orientado, a relação expressa, eu não estou comparando dois elementos. A relação expressa de conformidade, ele agiu conforme foi orientado, como foi orientado. Eu também posso utilizar a conjunção como, mas a relação expressa não é de comparação, porque eu não estou comparando elementos, eu estou fazendo uma relação de conformidade. Então, ela valia 2 pontos, ela vale 2 pontos, a questão 2 ela também vale 2 pontos, tá? Questão 3, identifique o tipo de relação lógica que se estabelece no enunciado seguinte. Ou encaro todo o périplo, ou vou embora. Aqui nós temos uma relação de disjunção. Então, não bastava colocar que era uma relação de disjunção. Além de dizer que era uma relação de disjunção, vocês precisavam comentar, porque aqui nós temos esse comando na questão, identificar e comentar, tá? Então, aqui nós temos um ou, né, uma disjunção, né, exclusiva. O que significa uma disjunção exclusiva? Uma possibilidade exclui a outra. Então, ou ele encarava o périplo e continuava a visita, ou ele não encarava e ia embora. Ou seja, uma opção ela exclui a outra, né? Então, não é possível, não seria possível ele fazer as duas coisas, ele teria que optar. Ou ele encararia a situação e continuaria a visita, ou ele não encararia a situação e iria embora. Então, nessa questão, ou nós temos aí uma disjunção, e essa disjunção é do tipo, é uma disjunção exclusiva, tá? Também é uma questão que vale 2 pontos. Questão 4. A charge a seguir apresenta uma crítica social em que se contrapõe a existência de um museu em que se contrapõe a existência de um museu do amanhã, a falta de preservação do passado diante do incêndio do Museu Nacional. Essa contraposição, olhem o enunciado, de futuro e de passado, então é uma contraposição entre 2 tempos verbais, né?
futuro e passado, diz respeito a que tipo de coesão gramatical? Muitos estão respondendo coesão frásica, mas não é a coesão frásica aqui. A coesão gramatical que se estabelece aqui, obviamente, né, que toda frase, se ela é bem elaborada, ela tem uma coesão frásica. Mas a coesão que se estabelece aqui, predominante aqui, é a coesão temporal, porque olha só, gastaram 215 milhões no Museu do Amanhã e nada no Museu de Ontem. Então, o que está chamando aqui a questão pedia qual era a relação estabelecida, o tipo de coesão estabelecido nessa contraposição entre futuro e passado. Então, a coesão estabelecida aqui é a coesão frásica. Desculpa, a coesão temporal, tá? Por conta dessa contraposição entre futuro e passado. Então, coesão temporal, ok? Essa questão também vale 2 pontos, tá? E, por último, a questão 5, que fator da textualidade identifica o seu tipo, então, dizer, né, qual era o fator e o tipo, né, porque esse fator da textualidade, que no caso aqui é intertextualidade, apresenta mais de um tipo. Existe a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita, tá? Então, que fator da textualidade se pode claramente depreender no texto seguinte? Explique. Então, aqui nós temos uma imagem, né? A personagem dessa imagem é a pequena sereia. Então, obviamente, nos remete à história da pequena sereia. No mundo da pequena sereia, o mar não é poluído. No mundo da pequena sereia, o mar não apresenta lixo, né? Nesse conto de fada, o mundo é perfeito, é belo. Então, o texto publicitário do Greenpeace faz a seguinte pergunta ao leitor: você não quer contar esta história para seus filhos, quer? Ou seja, uma história em que a pequena sereia vive num mar poluído, cheio de lixo. Então, nesse caso aqui, nós temos, então, o fator da textualidade, que é a intertextualidade, porque faz remissão, faz referência ao texto, né, ao conto da Pequena Sereia, história da Pequena Sereia, história infantil da Pequena Sereia, e é uma intertextualidade do tipo implícita, porque essa referência ela não aparece explícita. Para você identificar essa referência, você precisa ter conhecimento de mundo, né? Precisa ter conhecimento, já ter lido, já ter ouvido a respeito da história da Pequena Sereia. Ok? Então, essa também é uma questão de 2 pontos, tá? Então, essas são as questões da prova, né? Da AD1, do segundo semestre de 2022. E caso, após esses comentários, vocês ainda apresentem, né? Tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar pela sala de tutoria, ok? Então, agora eu vou interromper a gravação e finalizar, então, esse vídeo, tá? Até o próximo.